A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Palavra do Senhor hoje a respeito de que às vezes as coisas vão dar errado, sim. Às vezes nós podemos achar que Deus esqueceu de nós. A palavra que o Senhor me deu foi em Ruth capítulo 1, em que Noemi pensa que o Senhor a desamparou, que o Senhor esqueceu dela, que o Senhor estava, na verdade, descarregando contra ela, estava jogando um peso contra ela. Por quê? Noemi sai da sua terra com seu esposo, com seu marido Elimeleque, e juntos ele e seus filhos, seus 2 filhos, e vão para Moabe, fugindo da fome. E aí o que acontece? Lá, seu marido, o marido de Noemi, morre. E os 2 filhos casam-se com 2 moabitas. A gente sabe dessas moabitas, uma é a Orfa e a outra é a Ruth. E eles se casam e em seguida eles morrem. E Noemi se vê desamparada, sem a família, num país estrangeiro, sem os bens, porque aonde ela tinha bens, só que com a grande fome eles fugiram da fome. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis que a gente pensa, o Senhor descarregou a ira contra mim. O que está acontecendo? O Senhor me desamparou. Noemi, ela chegou até a falar, não me chame mais de Noemi, né? Que significa coisas boas. Noemi é um significado bom, é de felicidade. E falou, me chame Mara, amarga. A palavra do Senhor hoje às vezes nós não entendemos, os acontecimentos, mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. E para mais além, o Senhor encontrou a Ruth. Por meio, dos acontecimentos com Noemi, Ruth, uma moabita, pôde conhecer a Deus. E ela se entregou ao Senhor, ficou com a sogra dela até o fim, falou assim, aonde você for eu vou contigo, e o teu Deus será meu Deus. Se a gente vê, a Ruth bisavó, do rei Davi. Se a gente for pela descendência, pela árvore genealógica, Ruth foi bisavó do rei Davi. E, consequentemente, uma moabita, a Ruth, ela foi da descendência do nosso Senhor Jesus. Porque José, aquele quem o Senhor, o próprio Deus, escolheu para criar a Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele foi gerado em Maria por meio do Espírito Santo de Deus. Uma virgem deu à luz a um menino, a um filho, e esse é o Filho de Deus. Só que o Senhor escolheu José. Quando José, que estava de casamento contratado com Maria, soube que ela estava grávida, ele pensou em sair do casamento sem anunciar nada para ninguém, porque Maria poderia ser apedrejada. E ele pensou em desistir, mas um anjo do Senhor apareceu num sonho a José dizendo, não desista. Por quê? Porque o que ela gerou vem de mim, é o meu filho. José, ele foi chamado também para esse ministério. José, ele foi chamado para criar Jesus. E pela descendência, nós vemos que a descendência, voltando para trás na árvore genealógica, de José e indo mais para trás do rei Davi, e chega em Ruth. Ela fez parte dessa descendência junto com Boaz. Às vezes nós não entendemos, os caminhos que trilhamos, os sofrimentos que temos, mas o Senhor, nada sai do controle de Deus. O nosso Jesus, ele obedeceu ao Pai até o fim. Jesus Cristo sofreu. E ele tinha razão para sofrer? Ele fez algo, ele pecou, ele fez algo? Não. Mas ele obedeceu ao Pai até o fim. Às vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por determinadas situações, mas tem um propósito. Confia no Senhor. E a vitória vai chegar. E ela chega ainda nessa terra.
Quando Noemi volta, aleluia, quando Noemi volta com sua nora, com Ruth, o que acontece? O Senhor, um dia que Ruth estava colhendo, né, nos campos, o Senhor fez com que ela colhesse no campo específico de Boaz e foi feito esse encontro. E o que que acontece? O que que acontece? O Senhor prepara todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Noemi pôde, no capítulo 4 a gente vê, segurar o neto dela nas mãos e abençoar aquela criança. E ela deu bênçãos sobre aquela criança. Às vezes nós não entendemos, mas a nossa vitória vem lá na frente. Noemi, ela teve uma nora que, segundo pessoas da época, abençoando a vida dela, diziam: tua nora vale mais do que muitos filhos para ti. Às vezes nós não entendemos, mas nos momentos de aflição, Deus coloca pessoas no nosso caminho para caminhar junto com a gente, que valem muito mais do que muitas outras pessoas que saíram da nossa vida. Mas eu não vou ficar só nas minhas palavras, eu vou ler no capítulo 1, versículo 12 de Ruth. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. É que ela manda as noras delas voltarem para os pais, porque ela diz: olha, o Senhor descarregou a mão contra mim e vai ser muito pesado para vocês, porque ainda que eu tenha um filho essa noite, vocês esperariam eles crescerem? Só que Ruth, Orfa volta para os pais, só que Ruth não. Ruth diz assim, ó, verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Olha, a Orfa, tua cunhada, Noemi ainda tenta mandá-la embora de novo, a Ruth. Orfa, tua cunhada voltou para os pais e para os deuses deles. Volta também tu com ela. Só que a Ruth disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei, e eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Às vezes nós não entendemos, como eu disse, porque que passamos por determinadas coisas. Mas o Senhor, nesses momentos de aflição, coloca pessoas em nossas vidas para caminharem conosco. Pessoas que como Ruth, abriram mão, né, dos deuses, daquilo que a família dela adorava, do que a família dela servia. Por quê? Para seguir junto com Ruth, porque o Deus de Ruth é o Deus dela, e ela não abriria a mão de Ruth. De Noemi. Aonde quer que Noemi fosse, a Ruth falou: eu irei junto, e aonde quer que morreres, morrerei eu também. Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Se houve perdas de bens, de pessoas, que você não pense que o Senhor se esqueceu de ti, porque Ele jamais esquece de um filho, de uma filha. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais esquecerá de ti. O Senhor, Ele não se esquece de ti. Então, sim, as situações ruins acontecem, mas o Senhor está no controle e Ele continua cuidando.
O Senhor colocará pessoas na tua vida para caminhar junto contigo. E mais do que isso, o Senhor quer Ele mesmo caminhar contigo. Por meio de Cristo Jesus hoje, podemos ter acesso ao Pai. Podemos ter acesso e sermos templo, casa do próprio Espírito Santo de Deus. E Ele quer caminhar contigo, ainda mais no tempo de aflição. Jesus, quando Ele vai para o Getsemane, Ele sabia o que iria acontecer, que Ele iria se entregar para a morte, uma morte de cruz, uma morte de humilhação. Mas até o fim, Ele escolheu obedecer ao Pai, porque Ele sabia que a glória que era prometida, o bem que era prometido era muito maior. E qual que era o bem? Era a tua vida, a salvação da tua vida, resgatar os filhinhos dele, tirá-los da condenação eterna. O Senhor entregou a própria vida, Ele sofreu por um bem maior, por cada um de nós, para que tenhamos vida nele. O sofrimento, às vezes, a gente acha porque estou passando, mas tem um porquê. Caminhe com o Senhor, confia nele e a vitória chegará, porque a vitória chega. O Senhor dá vitória àqueles que permanecem nele. É o Senhor quem te defende, é o Senhor quem te protege. Confia nessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar esse vídeo, não esqueça, curta ele, porque você ajuda ao YouTube a entregar essa mensagem para outras pessoas e assim você está me ajudando a compartilhar o Evangelho de Cristo. E para a gente fechar com chave de ouro, eu quero fazer uma oração. Se você puder, me acompanhe. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou por estar na tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Às vezes nós não compreendemos, Senhor, o porquê das aflições. Às vezes nós até discutimos com o Senhor, questionamos por quê. Mas o Senhor está no controle. O Senhor não se esqueceu de nós. Como um Pai, o Senhor nos livra de todo mal. Nós passamos sim pelos momentos difíceis, mas o Senhor está na fornalha, no fogo conosco. E o Senhor estando junto, pode vir a tempestade, pode vir fogo, pode vir o que for, mas não nos matará, porque o Senhor está conosco. Que o fogo seja, Senhor Deus, para nos aprimorar, para estarmos, Senhor Deus, mais refinados como joias que são refinadas pelo fogo, Senhor. Dói, Senhor Deus, dói, mas que possamos, Senhor Deus, ser transformados. Senhor Deus, que possamos andar de glória em glória, que possamos, Senhor Deus, estar sempre debaixo dos teus cuidados, porque sabemos que debaixo do teu cuidado, diante da situação mal ou boa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. E eu creio nessa palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a ti. Em nome de Jesus, permanece conosco, Senhor. Nos dá força. Tira, Senhor Deus, toda a confusão da nossa mente. Nos auxilia nos tempos de angústia, Senhor Deus. E que a luz de Cristo Jesus venha brilhar fortemente em nossas vidas. Porque Ruth viu em Noemi. Ruth conheceu a ti por meio da vida de Noemi no templo de aflição. Que nós possamos, Senhor Deus, apresentar a ti, a tua presença, quem tu és, mesmo diante de momentos de aflições para aqueles que estão ao nosso redor. Que eles vejam o Senhor, que eles desejem caminhar contigo, que eles desejem que o Senhor seja o Deus deles também. Essa é a minha oração hoje
que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você tá sempre acompanhando aqui os vídeos, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, se não é inscrito ainda. Porque todo o dia, né, para honra e glória do Senhor, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Amém? Tchau.